Bom dia, espero que você esteja bem. Hoje de manhã, meu irmão e minha irmã, eu queria ler um texto para todos nós e refletir um pouco sobre esse texto. O texto é Isaías, capítulo 1, do verso 1 até o verso 23. Eu vou tentar ser breve, mas dá para falar muita coisa sobre esse texto. Isaías 1, verso 1 ao 23 diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem cordeiros, nem bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Nela habitava retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Irmão, eu queria refletir um pouco contigo nesse texto aqui. Primeiro, para dizer que esta é uma palavra do Senhor para Isaías nos dias deles, mas que toca as nossas vidas no nosso dia, porque a Bíblia é atual. Não é? A Bíblia pode ser aplicada ainda hoje nas nossas vidas, porque ela confronta as intenções do nosso coração. Então, do mesmo jeito, nos dias de Isaías, o coração da humanidade continua o mesmo, né? Cheio de podridão, cheio de pecado, cheio de coisas ruins. E esse texto foi escrito em específico para o povo de Israel. Né? Vamos dar uma olhada de novo em alguns versículos. Né? O versículo 2 diz assim: Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim.
A revolta, o espírito de rebelião é uma das coisas terríveis. A Bíblia mesmo diz que rebelião é como o pecado de feitiçaria. É assim que o Senhor vê rebelião. E a gente sabe que a feitiçaria é proibida pelas escrituras sagradas, né, a Bíblia. Então, entrar pelo caminho da rebeldia é a mesma coisa que estar debaixo do espírito de feitiçaria. Isso é muito forte, muito perigoso. Mas preste atenção numa coisa: esse texto foi escrito para Israel. Esse texto foi escrito pelo povo de Deus. Olha, Deus fala assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então não é para outro povo em específico nesse texto, é para o povo de Israel. Ou seja, aplicando para os nossos dias, este texto é para nós. Não é para o incrédulo. Não é para quem não conhece Jesus, é para quem conhece ou deveria conhecer a Deus, para quem já foi salvo, para quem faz parte da igreja. Presta atenção, isso é para mim e para você. O nível de rebeldia e de desconhecimento é tão grande que no verso 2, no verso 3, assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Não tem conhecimento do quê? Não entende o quê? Não tem conhecimento de quem é o Senhor. Primeiro, o versículo 2 diz: eu criei filhos. Ou seja, Deus nos chama de filho. E no versículo 2 ele está dizendo assim: até um animal me conhece. Até um animal conhece o seu dono. Conhece a voz do dono, né? Conhece quem põe comida no coxo, quem sustenta. E no versículo 3 diz: Israel não tem conhecimento. De quem? De Deus. Não conhece Deus. Esqueceu de Deus. E aí vem uma palavra de ai, né? Tipo assim, presta atenção, cuidado, se liga, fica esperto. Ai desta nação pecaminosa. E aqui vem uma lista de coisas que descrevem o coração de Israel. E na minha Bíblia tem um comentário muito interessante que esse versículo em especial me chamou muita atenção. Olha a condição do coração do povo de Israel. Deus diz: ai desta nação pecaminosa. Pecar significa errar o alvo. E Deus está chamando Israel de pecaminoso, ou seja, quem peca continuamente. É um estado de pecado contínuo. Ou seja, continua errando o alvo. Conhece o alvo, sabe onde tem que chegar, sabe as intenções de Deus, mas continua errando o alvo. Segunda característica: povo carregado de iniquidade. Olha que interessante. Iniquidade significa perversão, palavra derivada de uma raiz que significa dobrar ou torcer. Então, a iniquidade, em outras palavras, é torcer as coisas, mudar as coisas, dobrar as coisas. O padrão de Deus é um, mas o povo de Israel estava tentando dar o jeitinho. Na nossa cultura brasileira, a gente tem a expressão do jeitinho brasileiro. Torcer a lei, torcer o padrão de Deus para apoiar o meu pecado, para desculpar o meu pecado, para achar razões para eu continuar pecando e errar o alvo. Isso é iniquidade. Torcer a verdade. Isso é iniquidade. Raça de malignos. Gente má. Malignos, ou ainda malfeitores. Palavra derivada de um verbo que significa ser prejudicial, danoso. O povo de Israel estava sendo prejudicial e danoso uns aos outros. Malignos. De novo, eu chamo a atenção, Deus está chamando a atenção aqui do povo de Israel, o povo que ele escolheu. Erra o alvo, torce a verdade e são maldosos, malignos com os outros. Filhos corruptores. Não está falando do incrédulo, está falando de filhos. Deus está falando. Duas vezes a palavra filhos aparece no texto, no verso 2 e no verso 4. Filhos corruptores. O que é a corrupção? Corrupção. Olha essa descrição aqui. Que fazem apodrecer. Uma pessoa corrupta é uma pessoa que faz apodrecer as coisas. Apodrecer a moral, apodrecer tudo que está ao redor. Ela traz podridão.
para as coisas. Filhos, presta atenção, filhos que apodrecem as coisas. É uma descrição pesada, mas continua. Abandonaram o Senhor. Está falando de filhos. Filhos que abandonaram ao Senhor. Não está falando de outras pessoas, não está falando do incrédulo. Está falando de filhos. Gente que Deus considera como filho. Gente que Deus chamou para ser filho. Estes abandonaram ao Senhor. E ainda continua. Blasfemaram do Santo de Israel. Misericórdia. Blasfemar é falar coisas inconvenientes, falar mentiras, é amaldiçoar a Deus, é fazer chacota do Senhor, é colocar o Senhor para baixo, é menosprezar o Senhor. Blasfêmia. E por fim, no verso 4 diz: voltaram para trás. Filhos. Filhos que voltaram para trás. Atrás faziam o quê? Atrás não conheciam a Deus. Antes não conheciam a Deus. Antes andavam conforme o mundo. Estes filhos voltaram para trás. Ou seja, tinham sido alcançados pela graça e misericórdia do Senhor e agora decidiram voltar para o estado anterior de miséria. Desistiram de ser filhos de Deus. Misericórdia. Apostasia. Desistiram. Meu Deus. E olha o que tudo isso causa na vida das pessoas, dos filhos. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? É Deus perguntando, hein? Toda cabeça está doente, mente. E todo coração enfermo, alma. Mente, alma. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa nele sã. Corpo. Corpo. Senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Olha o estado de uma pessoa que deveria, de acordo com a vontade de Deus, estar sã, bem de vida. Olha o estado de quem era para ser filho e estar aproveitando todas as oportunidades, todas as bênçãos do Senhor. Olha o estado de quem nega o Senhor, blasfema contra o Senhor, larga o Senhor, volta para trás, é maligno, é corrupto, é pecaminoso, é iníquo. Olha o estado. De novo, eu chamo a sua atenção para o fato de que essas pessoas são filhos. São filhos. De acordo com a visão de Deus, Deus olha para eles como filhos. Mas esses deixaram o Senhor e agora sofrem estas coisas. Verso 7. A vossa terra está assolada. O trem é tão sério que até a natureza sofre com isso. E a gente sabe disso. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A corrupção do homem é tão podre, tão ferrada, que causa destruição na terra, no meio ambiente, na cidade aonde o homem está. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Largada, rejeitada, já não tem mais o que fazer. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui a gente vê a graça de Deus. Aqui a gente vê a graça de Deus, a misericórdia de Deus com a igreja. Alguns Deus deixa para ficarem firmes, alguns fiéis, para que o povo continue, para que a igreja continue. Deus mesmo faz isso por amor à igreja. Deus tem os fiéis dele na igreja. Mas tem muita gente na igreja agindo como filhos rebeldes, como filhos que não amam ao Senhor, que não andam no Senhor. Verso 10, Deus chama o povo e diz: ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes, da onde? De Sodoma. Prestai atenção na lei do nosso Deus, vós, povo de Sodoma. Agora Deus está comparando o povo rebelde de Israel como Sodoma e Gomorra. E está chamando a atenção dos príncipes. Ou seja, líderes da igreja,
Deus está olhando para essa gente corrupta, inflamada, acabada. Quem deveria ser modelo, quem deveria liderar o povo de Israel diante do Senhor, Deus está chamando agora de príncipes de Sodoma e Gomorra. E a gente sabe da história de Sodoma e Gomorra, perversão, imoralidade. Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre a doutrina de Balaão. Basicamente, a doutrina de Balaão tem a ver com imoralidade. Balaão ensinou Balaque, rei dos Amonitas, dos Moabitas, desculpa, e outros povos em como fazer Israel pecar. E foi na área moral. Prostituição. Isso tem entrado dentro da igreja. Isso tem entrado dentro da igreja. E a liderança da igreja precisa estar atenta sobre estas coisas. Verso 11 diz assim: de que me serves a multidão dos vossos sacrifícios? Agora, nesse parágrafo, o Senhor vai falar sobre hipocrisia religiosa. O povo está vivendo podre do jeito que está. Desde o versículo 2 até o versículo 9, Deus expõe o coração, a atitude, o comportamento, as crenças pecaminosas do povo de Israel. Agora o Senhor vai mostrar que este mesmo povo, filhos rebeldes que deixaram o Senhor, continuam indo praticar os ritos, os rituais, as cerimônias, como se tudo estivesse bem. Como se a vida deles estivesse jóia, estivesse bem. E olha o que o Senhor fala. Ai, ai, ai. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Olha, aquilo que no Velho Testamento era, né, Levíticos, fala sobre Êxodos, Levíticos, né, Números, Deuteronômio fala sobre a lei, né, o rito sacrificial, tirar o pecado do povo através dos holocaustos, dos sacrifícios. Agora o Senhor está dizendo: isso não vale nada para mim. Não vale nada. Porque o coração de vocês não está nisso. O coração de vocês não é um coração de arrependimento. O coração de vocês não quer buscar a mim. É só uma hipocrisia. É religiosidade. Faz-se apenas para cumprir um ritual. Vai-se na igreja apenas para cumprir um ritual. Canta-se só para fazer, para mostrar a beleza da voz. Toca-se só para mostrar a técnica de tocar um instrumento. Mas o coração não está lá. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar os meus átrios? Estou falando sobre disposição de coração. Vocês vêm para o culto, né? Vêm para o templo, vêm para cultuar, mas para mim não faz diferença nenhuma. É como se o Senhor estivesse falando isso. Não continueis, olha, Deus diz, não continueis a trazer ofertas vãs. Você vai lá, põe sua oferta, seu dízimo no gasofilácio, mas o seu coração está ali, não está ali, na verdade. É oferta vã, é perca de tempo. Perca de tempo. Deus não aceita ofertas assim. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova. Os sábados não tem valor. Uma coisa que está nos 10 mandamentos. O povo cumpre o sábado apenas por religiosidade, mas não tem valor. E a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Meu Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. A iniquidade, a perversão. Jesus, tem misericórdia de nós. Deus diz: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que deveria ser solene está cheio de iniquidade, cheio de perversão. O povo faz o que quer no culto. O povo não tem reverência, não tem adoração, não tem quebrantamento, não tem humildade, não reconhece o Senhor. Entra e sai, é a mesma coisa que nada. Verso 14 diz: as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Olha, o Senhor fica aborrecido com esse tipo de coisa. Sabe quando você vai numa festa que você... Vamos dizer assim, você vai numa festa, alguém te convida para ir para uma festa, você chega lá, o clima tá tenso, o clima tá chato, um trem tá sem graça. Você fala assim: não, eu vou embora.
Que trem mais chato. Que festa mais besta. É isso aqui. Já me são, olha como o Senhor vê, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, e estou cansado de a sofrer. Esse tipo de culto, esse tipo de festa, esse tipo de sábado, esse tipo de reunião solene faz o Senhor sofrer. Misericórdia. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isso tem a ver com o que diz o texto lá atrás que nós lemos, com raça de maligno, gente que faz mal aos outros, gente que derrama sangue, gente que pode até não matar fisicamente, mas mata com a língua, mata com maledicência, mata as pessoas no próprio coração. Isso é sério, irmãos. Misericórdia. Aí no verso 16 em diante, o Senhor começa a dizer: muda isso, muda esse comportamento. Vocês sabem como viver. Eu já falei para vocês, eu já mostrei para vocês. Eu já. No verso 18, diz assim: é um convite de Deus para nós, né? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A transformação. Se nós formos para o Senhor, e Deus está convidando a gente a ir para Ele, para conversarmos, para argumentarmos com Ele as nossas razões, numa atitude de quebrantamento. Se nós formos para Ele e reconhecermos o nosso pecado, então vai acontecer essa transformação. De uma cor vermelha, nós vamos passar para uma cor branca. Isso é o que o texto está dizendo, né? Vermelhos como o carmesim se tornarão como a lã, brancos, né? Ou a escarlata se tornarão brancos como a neve. Então a transformação só acontece quando nós reconhecemos o nosso pecado diante de Deus e vamos para Ele e diz: Senhor, tô mal e eu preciso que o Senhor me transforme. De novo eu quero te lembrar, esse texto foi escrito para o povo de Israel, filhos. Acontece essa transformação naquele que não ainda se entregou para Jesus? É claro que acontece. Aquele que nunca ouviu de Jesus? Claro que acontece. Mas esse texto está falando para filhos, aqueles a quem Deus considera como filhos. Verso 19, condicional aqui. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se você parar e der ouvido, você vai comer o melhor da terra. Se você não parar e não me ouvir, verso 20 responde: mas se recusardes e fordes rebeldes, continuar em rebeldia, que é o que nós falamos no início do texto, né? Esse povo é um filho rebelde, né? Se revoltaram contra mim, o verso 2 diz, né? Sereis devorados à espada. Então, a consequência recai sobre nós. Se nós, como filhos, continuarmos rebeldes, malignos, iníquos, pecaminosos, blasfemadores do Senhor, voltarmos para trás, nós seremos devorados à espada, nós vamos sofrer as consequências. E aqui diz assim, porque a boca do Senhor o disse. Não é eu, Wagner, que estou falando, é a palavra do Senhor. Deus garante que isso vai acontecer se nós não dermos ouvidos. Ou seja, nos arrependermos. Voltarmos a viver no padrão de Deus. Voltarmos a fazer as coisas boas. Coisas boas de acordo com o padrão de Deus. Verso 17. Verso 21 diz, como se fez prostituta a cidade fiel. Está falando de Jerusalém. Falando de Jerusalém, a cidade santa, a cidade escolhida para ser, né, o lugar, nos termos bíblicos, da habitação do Senhor no contexto do Velho Testamento, né? O templo do Senhor, a presença do Senhor. Como se fez prostituta. Quem se fez? A própria cidade. Veja bem, aqui volta para aquela ideia de Sodoma e Gomorra. Cidades de prostituição, de imoralidade, perversidade, tanto é, era tão ferrada a situação lá que até Deus mesmo decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, ele está dizendo, Jerusalém se tornou, não é que Deus tornou Jerusalém prostituta, ela mesma se fez prostituta.
Então, meu querido, minha querida, um filho, de acordo com esse texto, dá para entender que um filho escolhido por Deus tem a capacidade, o potencial de se tornar um prostituto, uma prostituta. Tem a capacidade de blasfemar contra Deus. Pode cair no erro de voltar para trás. Misericórdia, que isso não aconteça nem comigo nem com sua vida. Tem a capacidade de desistir de ser filho. Ele desistiu. Presta atenção, o texto está dizendo que Deus olha para Israel como filhos. Mas os filhos decidiram se tornar prostituta, corruptos, pecadores, iníquos, malignos, blasfemadores e voltarem para trás. Não é a intenção de Deus, é decisão própria do homem. Olha o estado anterior, quando Deus chamou a cidade para ser cidade de Deus, né? Diz assim, ela estava cheia de justiça. Justiça de Deus. Ela estava cheia de justiça, mas agora é uma prostituta. Então presta atenção na sua vida, meu irmão e minha irmã. Não caia da graça. Não volte atrás. Não deixe de cumprir aquilo que o Senhor já predeterminou para mim e para você como vida de santidade. Se arrependa. Se arrependa. Continua dizendo, o texto continua dizendo sobre a cidade, né? Fiel. Nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou escória. Teu licor se misturou com água, impureza, corrupção. Olha só, corrupção. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Cuidado. Se você está aceitando suborno, a gente tem uma palavra muito forte nesses dias, propina. Você está aceitando propina para fazer alguma coisa, favorecer alguém, ou favorecer você mesmo. Mas isso é corrupção, isso é pecado. Corre atrás de recompensas, faz as coisas para ganhar recompensa, às vezes até coisas ruins, né? Me vem à cabeça, né, aquela ideia de matadores profissionais, né? Fazem coisas erradas para receber o pagamento, esse pagamento é ilícito. Cuidado com isso. Cuidado você que está aí pensando em fazer negociação com a empresa que você trabalha. Ah, eu vou negociar com meu patrão, ele me manda embora, eu recebo o seguro desemprego, mas aí eu retorno para ele a multa. Cuidado, isso é corrupção, isso é pecado. Vigia, cuidado com isso. Continua o texto dizendo, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Olha, ama o suborno, ama as maracutaias, né? O meu departamento vai receber 100, mas eu preciso devolver 30. Entendeu? A minha licitação vale 1 milhão, superfaturado, quando deveria ser apenas 500. Suborno, corrupção. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Eles sabem da necessidade do órfão e da viúva, mas eles não atendem. E aí eu falo assim, eles, parece que eu estou jogando a responsabilidade sobre os outros, né? Mas é eu e você, porque esse texto é para filho, esse texto é para a igreja, esse texto é para eu e você, hoje em dia. Nós estamos fechando os nossos olhos para a realidade, a necessidade do órfão e da viúva. Viúva, viúva de verdade. Viúva que, de acordo com a Bíblia, viúva é aquela que não tem parente nenhum. Não tem marido, não tem filho, não tem nenhum parente, irmã, não tem ninguém. Está lá no Novo Testamento. Que a igreja deveria cuidar das viúvas. Mas aquelas que realmente são viúvas, não tem ninguém mais na vida. Porque aqueles que têm, a família tem que tomar conta. Então vamos prestar atenção nisso, igreja de Jesus. Vamos prestar atenção nisso porque isso é sério. Isso é muito sério.
Esse é o padrão de Deus para nós como igreja. É um padrão alto. E gente mole não consegue viver esse padrão aqui. Gente mole, gente frouxa não consegue viver esse padrão. E eu estou falando isso para mim também, meus irmãos. Se eu não apurar o passo, se eu não apertar o passo com o Senhor, eu não consigo viver esse padrão. E você pode estar dizendo assim, pastor, mas é alto demais. Exatamente. O padrão de Deus é alto. Deus mesmo diz, sede santos, porque eu sou santo. Está no Velho Testamento, está no Novo Testamento essa mesma frase. O padrão não mudou. O padrão não mudou. Se nós não vivermos no padrão de Deus, a Bíblia diz lá no Novo Testamento, sem santidade, ninguém verá a Deus. E diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo, fé salvífica, fé para andar conforme os heróis da fé, Hebreus 11. Oh, meu Jesus, dá-nos graça. Senhor, eu oro, Senhor Deus, nessa manhã, te pedindo que o Senhor confronte mesmo os nossos corações, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, da nossa corrupção humana, da nossa rebeldia, da nossa frouxidão espiritual. Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos conforme o Senhor quer, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor Deus. Leva-nos, ó Senhor Deus, para esse lugar de confronto mesmo, Senhor Deus, que nós possamos viver o versículo 16, nos lavando, nos purificando, tirando a maldade dos nossos atos, cessando de fazer o mal. Senhor Jesus, nos ajuda a ter essa iniciativa, esse posicionamento pessoal e individual, Senhor. Nos ajuda, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus te abençoe. Pensa sobre isso e vá buscar Deus.